hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que tudo aquilo que nós estamos falando está se tornando real. Porque o clima já não é mais agradável. Não dá mais para choveu, você ir brincar na rua, jogar bola, ou simplesmente você vai lá e num dia de calor, você vai lá subir no telhado para você consertar a fiação. Não dá mais. Hoje em dia o clima está severo. Quando é calor, manda as pessoas para o hospital por desidratação. Quando é chuva, são chuvas torrenciais que causam inundações. Então, nós estamos vivendo extremos. O clima já não é mais o mesmo. E a prova mais cabal disso é que se você chegar no seu avô, na sua avó, e perguntar para eles, se ainda estiverem vivos, qual era a coloração do sol quando eles eram crianças, há mais ou menos 50, 60 anos atrás, eles vão dizer que o sol era laranja. E um laranja forte, não era um laranja amarelado, era um laranja avermelhado. E aí, se você chegar no seu avô e perguntar, era diferente do sol de hoje em dia? Era completamente diferente. O sol de hoje em dia ele está branco. E o sol de 50 anos atrás era alaranjado, igual uma gema de ovo da roça, né? Porque as de hoje em dia estão brancas, né? E aí o que acontece? O campo magnético, há 50 anos atrás, ele tinha 80 mil unidades de proteção em cima do Brasil. Hoje nós temos 8. Há 50 anos nós temos 8. Ou seja, quase não existe a proteção magnética sobre o Brasil. Para vocês terem ideia, os satélites, eles evitam a rota do Brasil e quando passam pelo Brasil, eles precisam ser desligados. Quantos vídeos que eu já não falei sobre isso? Eu trouxe um vídeo recente no meu canal, você pode pesquisar, que no aeroporto de Guarulhos, não só de Guarulhos, tem um outro aeroporto de São Paulo, que eles tiveram que mudar a pista por causa do campo eletromagnético. Ou seja, nós estamos em 8 mil unidades de campo magnético. A pergunta que fica é, em 50 anos nós saímos de 80 para 8. Quanto que falta para chegar em 0? Então, o campo magnético no Brasil ele vai zerar. O que você acha que vai acontecer? O campo magnético ele é uma proteção natural do Brasil. Do mundo, na verdade, mas é uma proteção natural. E quando não existe a proteção, o que acontece é que nós ficamos expostos a tudo que vem de fora, principalmente a energia do Sol. E aí, aquela energia do Sol vem com tudo. É capaz de secar até mesmo oceanos, porque o Sol não subestime a sua força. Não subestime a sua força. Então, nós estamos enfrentando períodos de seca. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, tá? Nós estamos enfrentando períodos de seca que estão chegando a mais ou menos 131 dias. Por exemplo, no Distrito Federal, ficou sem chover 131 dias. A umidade relativa do ar ficou abaixo de 20%. Lembre vocês que a umidade relativa do ar abaixo de 10% as pessoas não conseguem suportar. E quem não garante que daqui a 1 ou 2 anos não venha 10%? E aí a capital ficou 131 dias sem chover. E aí, campeão, olha que coisa interessante. 2 dias após, no Distrito Federal, choveu um pouquinho, tá? Basicamente, o INMET, que é um órgão que fala sobre o clima, emitiu um alerta para chuvas intensas e ventanias no final de semana. Ou seja, ficou 131 dias sem chover, 4 meses e 11 dias sem chover, e quando chove, já vem um alerta de chuvas intensas. Vocês não estão conseguindo enxergar a gravidade desse problema. Vocês não estão conseguindo enxergar. Porque, basicamente, é o seguinte. Se você fica 4 meses sem chuva, a vegetação local fica seca. A vegetação local, ela se contrai.
Não quer dizer que a vegetação morre, mas a vegetação ela entra num estado de dormência, ela fica extremamente seca, esperando o momento da chuva. Assim como as cigarras, assim como uma porrada de animal que até hiberna. Aí quando vem a chuva, não é aquela chuva branda que faz as flores desabrochar, as árvores ficarem com as folhas verdes, os animais despertarem. Não, não é mais essa chuva. Quando chove, vem tudo de uma vez. E aí, praticamente, os animais são arrastados com a chuva. Né? O solo ele fica seco. E aí a vegetação não se desenvolve. Se a vegetação não consegue se desenvolver, ocorre no momento de chuva erosão, alagamentos, não ocorre o dreno d'água adequadamente. E aí, praticamente, a gente cada vez mais inundações. Ou seja, estamos vivendo extremos do clima. E aí eu digo para vocês, nas cidades você não vai enxergar tão profundamente esse problema. Agora, o produtor rural, o cara que é fazendeiro, que planta, que abastece o supermercado, ele já está enfrentando um problema absurdo. Por quê? São 4 meses sem chuva. Então, né, ele tem que brotar água do além. E quando chove, é alagamento. Depois chega um período de chuva que ocorre geadas, ocorre granizo. Então o clima está tão severo que nós estamos enfrentando dificuldades de plantio. Dificuldades extremas de plantio. E eu falo para vocês porque eu tenho uma fazenda. E eu sou produtor. Eu produzo o alimento. Eu não vendo, mas eu produzo. E eu tive que visitar 2 fazendas para descobrir como a galera planta, para eu poder plantar também. Porque eu planto na terra não dá nada. Eu uso adubo, esterco de vaca, esterco de galinha. E basicamente nada vinga. E eu falo, pô, o que minha terra tem? Né? Ah, mas sua terra tem que fazer análise do solo, não sei o quê. Pois é, pasmem os senhores. Quando eu pego um vaso, coloco terra adubada, a planta, coloco ela na varanda de casa, na sombra, a planta vinga. Agora, quando eu coloco ela diretamente no solo, ou simplesmente numa região que pega sol, a folha queima. A folha, ela fica preta, ela fica ponteada preta. Por exemplo, eu tenho um pé de jabuticaba híbrido, que é o mais comum que se vende em Minas Gerais. Esse pé de jabuticaba híbrido, ele praticamente, a folha dele é verde. É uma coloração, é um verde intenso. É muito mais verde do que isso aqui. É um verde neon, é um verde forte. E aí, pasmem os senhores, o pé fica com a folha amarela. E eu molho o pé 3, 4 vezes, eu tenho irrigação. E a ponta da folha fica queimada. Aí eu pego o mesmo pé, coloco num vaso, coloco na varanda, o pé se desenvolve muito mais. Ou seja, o sol de agora, ele não está mais contribuindo com as plantas. Ele ajuda as plantas, mas ele não está mais contribuindo. É tanto calor que as plantas não conseguem suportar. E aí você tem que plantar em alguma varanda, algum lugar. Eu visitei 2 fazendas e os caras eles usam sombrite, telhado. Eles não plantam mais como antigamente. Antigamente você chegava numa fazenda, você via aquele mar de produção assim, ó. Era alface, tomate, tudo ao céu aberto, tudo ao céu aberto. Hoje não, hoje eles têm um sombrite. Esse sombrite, ele reduz 60% a emissão do sol. Ele consegue reduzir 60% a emissão do sol. E aí, praticamente, a planta consegue vingar. Outra coisa, eles estão colocando, eu falo para vocês, eles estão pegando lona específica de planta, que tem alguns buracos, e aí eles colocam no chão. Para quê? Para que quando molhar a planta, a água não evapore de tanto calor. Então eles botam uma lona por baixo, planta tudo que você pode plantar, aí molham a planta e a água retém ali, porque a lona não permite que a água saia. E de quebra bota um sombrite. Então esse é o nível que nós estamos vivenciando hoje. Só que aí, campeão, nós estamos falando de pequenos agricultores. Agora imagina a galera que planta milho, soja, arroz e feijão, que abastece o Brasil e o mundo inteiro.
Imagina só as enormes dificuldades que essa galera tem em produzir. E aí eu digo uma coisa para vocês: não adianta usar semente híbrida, semente alterada geneticamente, não adianta usar adubo da Rússia. O clima devasta tudo. Não tem nada que supere o clima. E aí eu digo para vocês uma coisa: o que vai acontecer com o preço dos alimentos? Por causa das mudanças climáticas. Em 2019, eu comprei da marca Vilma 1 quilo de farinha de trigo sem fermento. Eu comprei no supermercado BH, lá em Minas Gerais. Comprei por 76 centavos. Há 15 dias atrás, eu fui no mesmo supermercado, 5,76. Ou seja, o preço aumentou 9 vezes da farinha de trigo. 9 vezes. Em 2019, eu consegui comprar leite, consegui pegar a leite a R$ 2,80, que já estava caro, porque o leite era R$1. Hoje, o leite está o quê? Você paga R$ 8,00 na caixa de leite. Ou seja, o preço dos alimentos está subindo, acima da inflação, independente do governo. Por quê? Porque, basicamente, nós estamos vivenciando extremos no clima. Cada vez mais difícil. A vaca, ela não dá leite na seca. Eu não sei se alguém contou essa história para vocês, mas a vaca, para dar leite, ela tem que beber água. E vaca é um animal que bebe muita água. Meu irmão, chega ao cume de uma vaca beber pelo menos 40 litros d'água. Isso se a vaca tiver dando leite para o bezerro, aí ferrou geral. Então, os animais bebem muita água. As plantas, cara, você sabe quanto de água que gasta para um pé de alface? Sabe o alface que tu compra na feira? Sabe quanto de água que gasta para um alface desse? É em média 200 litros, desde a plantação. Então, plantação requer muita água. Cara, eu gasto água, eu gasto mais de 100 mil litros de água por mês. E eu não sou produtor assim, gigante. É para minha família. É água demais, cara, é água demais. E aí eu digo para vocês o seguinte: imagina a situação. As pessoas acham que isso é brincadeira, cara. Acham que isso é brincadeira. Mas de fato não é. E só vai piorando. Então nós estamos vivendo esses extremos. O que você acha que vai acontecer com o preço do alimento daqui a 5 anos? Se a farinha está R$5, ela vai para 25. Se o arroz está R$20, ele vai para 80. Logo, os alimentos ficarão tão caros que o salário mínimo não vai dar conta. Isso em 4 a 5 anos. E se as pessoas passarem fome, vai haver aumento de criminalidade. O comércio vai quebrar. E isso é um ponto a se falar. Então, o que ninguém está percebendo... Porque assim, nós temos aqui, basicamente isso aqui, ó. Olha só o tornado, o vendaval... lá no distrito de Brasília, como é que aconteceu, né? Arrastando tudo, inclusive tombou aqui, ó, tombou poste, tombou tudo que você pode imaginar, ó. Coisa de segundos, tá? Deixa eu pegar um outro vídeo aqui para você poder ver, ó. Ó, destelhou um prédio inteiro, tá vendo? Inclusive as minhas telhas, elas são presas, amarradas, por causa disso aí. E aí eu digo para vocês o seguinte, tá? Vamos lá, vamos só para você poder entender aqui, ó. São 131 dias sem chuva e quando choveu já emitiu-se um alerta de vendaval. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda. Cada vez mais vai ficar mais difícil de morar nas cidades. O preço das coisas vai disparar. Daqui a 5 anos, as cidades estarão insustentáveis. Meu irmão, vai haver uma escassez de comida. As pessoas vão brigar na rua. Haverá uma guerra civil. O sistema vai cair. Porque vai chegar um momento que as pessoas não... O salário mínimo, vamos supor que seja daqui a 5 anos R$2.000. Não vai adiantar nada. O poder aquisitivo, o poder econômico vai ter abaixado muito. E não adianta botar a esquerda ou a direita no poder, não. O clima está acima disso. E aí o que vai acontecer é que as pessoas vão começar a brigar por comida. E aí eu digo para vocês, saia das cidades. A Bíblia, ela nos ensina
a morar isolado das pessoas. A Bíblia nos conta que nós devemos nos afastar dos ímpios, para que o nosso julgamento não venha junto com eles. Se você olhar a mulher de Ló, que virou estátua de sal ali, que duvidou do Criador e olhou para trás, se você olhar toda a história de Ló ali, né, Ló ele foi retirado de Sodoma, porque basicamente ia vir grande julgamento. E eu, né, como cristão, eu acredito que as cidades vão ser julgadas. Pessoal da Beautiful People, aquele negócio com bebês, que eu não vou falar o nome aqui, né? Banheiro transgênito, o homem não é mais homem, o homem está negando a própria natureza. Isso tudo gera uma ira ao Senhor. E a ira do Senhor, ela tarda, mas não falha. E se você não quer entrar junto nesse grande caldeirão, é bom você se afastar. Só que aí entra um pequeno problema. Porque as igrejas católicas e evangélicas ensinam para você que você tem que ser pobre e miserável para entrar no céu. Sendo que Moisés tinha recursos financeiros. E onde Moisés está agora? Sendo que Ló tinha recurso financeiro, Jó tinha recurso financeiro, Abraão, os patriarcas tinham recurso financeiro. Davi está onde? Né? As pessoas não entendem isso. Então as igrejas elas querem condicionar você a acreditar que você não precisa de dinheiro, né? A igreja ela adora condicionar você a acreditar que você não precisa de dinheiro e que simplesmente está tudo bem, não esquece isso, vai dar tudo certo, tal. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, porque a galera adora falar isso. Não precisa de dinheiro, não. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu acho que é importante a gente mostrar, porque senão as pessoas não vão entender. As pessoas não vão entender. E eu acho que isso que é importante. Ó, eu vou mostrar uma imagem para vocês, ok? E você vai entender. Ó, vou colocar a imagem aqui agora. Olha só. Uma ironia. Olha só. Eu vou contar um caso pessoal meu aqui, tá? Ironia é um pastor pedir dinheiro para resolver os problemas da igreja, enquanto recomenda que você ore para resolver os seus. E se não der certo, sua fé é fraca. Ou seja, o pastor ele fica pedindo dinheiro para resolver os problemas da igreja, mas os seus problemas ele pede para que você ora. Se os problemas da igreja são financeiros, por que ele não ora para resolver os problemas financeiros da igreja? Por que ele pede dinheiro? Tá percebendo? Então, esses caras só querem o seu dinheiro, meu irmão. Essa é a mais pura e sigela verdade. Eu me lembro, cara, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, Eu não vou dizer o nome, tá? Não vou dizer o nome, mas basicamente é o seguinte: igreja evangélica é igual puteiro, tem tudo quanto é canto. É mais fácil você encontrar uma puta sendo salvo do que uma igreja evangélica. Porque um pecador arrependido entra no céu. Agora um arrogante que acha que está no céu, que acha que vai ser salvo e que julga todo mundo, esse dificilmente vai entrar. O céu não é lugar dos julgadores, né? Quem julga é Deus. E aí basicamente é o seguinte, só para você poder entender, mas também não é anomia de lei, tá? Mas é basicamente o seguinte, eu visitei uma igreja, né? Eu falei com a minha esposa assim: eu tenho um dos maiores tesouros da minha vida seria encontrar uma congregação cujo as pessoas falassem a verdade e que as pessoas realmente se devotassem a Deus, né? Que as pessoas realmente tivessem uma fé verdadeira. E aí eu teve um tempo atrás que eu procurei algumas igrejas para me visitar. Encontrei uma igreja de uma mulher que era pastora. E aí eu falei, eu não vou entrar aqui, eu não piso num lugar cuja mulher é pastora ou missionária. Por quê? Porque simplesmente, biblicamente falando, você pega Timóteo, 2 Timóteo, a mulher é proibida de ensinar. Então, se tem alguém ensinando, né, uma mulher ensinando, eu não vou entrar ali porque eu sigo a Bíblia. Eu queria apenas congregar com as pessoas. E aí eu encontrei uma igreja, não é nem evangélica, é adventista, né? Sei lá o que é que esses caras são, eles botam um nome tudo estranho. E aí eu fui, aquela igreja da gritaria, né? Do RTT. Eu fui e o cara,
eu até convidei o cara para vir na minha casa, né, tal. O cara não me conhece mesmo, não sabe nem quem que eu sou nem nada. E aí, cara, basicamente o cara... Nossa, tá vendo essa casa sua? Isso tudo vai ficar aqui na terra. Você não vai levar nada. Aí eu cheguei no cara e falei assim, meu irmão, e a sua S10? Tá vendo aquela sua S10 ali? Quando você morrer, não vai levar nada. Porque o cara, ele tinha uma igreja do lado da sua casa. Então eu conseguia ver a casa dele e conseguia ver os bens que ele tinha. Tá vendo aquele quadriciclo que o seu filho tá andando? Quando ele morrer, ele não vai levar nada. Sabe aquela casa de 2 andares que você tem gigante? Quando você morrer, não vai levar nada. E aí ele percebeu que eu retruquei ele não gostou. Porque esses caras, o que eles querem? Eles querem dizer que você vai ser salvo se você for pobre. Mas eles podem despojar do dinheiro. Meu irmão, tenta hoje pagar o seu aluguel com fé. Tenta hoje pagar o prato de comida com fé para você ver onde você vai estar. Por que Jesus Cristo andava com os pecadores e não andava com os evangélicos? Eu não sei se você já fez algum estudo bíblico, mas Jesus Cristo, ele passou a maior parte da vida dele andando com pessoas que eram pecadoras, pessoas que eram consideradas beberrões. Jesus Cristo raramente andava com os evangélicos. Não evangélicos, mas com os religiosos. Porque os religiosos se achavam demais, viviam um mar de arrogâncias. Então é basicamente isso. E aí, essa é a frase que resume bem uma igreja. Essa é a frase. Ironia é um pastor pedir dinheiro para resolver os problemas da igreja, enquanto recomenda que você ore para resolver os seus. E se não der certo, sua fé é fraca. Então, infelizmente, os pastores são assim. É uma turma, uma corja de bandidos. E eu digo para vocês que eles inventam de tudo para arrancar o seu dinheiro. Já não basta César, né, é uma metáfora que eu estou falando aqui, pedir impostos. Você tem que bancar o governo nas suas costas. Ainda vem esses caras. Por isso, Timóteo, João, o apóstolo Paulo nos ensina que, como patriarca, é o nosso dever saber o evangelho e ensinar a nossa família. Não devemos confiar o evangelho na mão de homens. Se você deposita a sua salvação na mão de terceiros, de outras pessoas, você não será digno de entrar no céu. Você está criando uma metamorfose, onde uma pessoa bebe da água pura, limpa os pecados e manda os pecados para você. Se você não é capaz de estudar o evangelho na sua própria casa e ensinar a sua família, por favor, estude mais, em vez de você ir para a igreja. Porque na igreja eles nunca vão ensinar a verdade. É proibido dízimo. Dízimo é uma coisa ilegítima na igreja. Mas por que você acha que eles pregam? Essa parte da Bíblia eles removem. É proibido que um homem seja chamado de pastor. Mas essa parte na Bíblia eles removem. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas essa parte da Bíblia eles removem. Então, é o seu dever como patriarca alcançar misericórdia e salvação sua e da sua família. Agora, se você entrega na mão desses caras, você está entregando a sua salvação na mão de um lobo. Você como ovelha. Então, nós temos inúmeros problemas. E eu garanto para você uma coisa. Uma das maneiras de você resolver o seu problema é financeiramente. Hoje em dia, o mundo gira em torno do dinheiro. Você paga a conta d'água, de luz, de tudo. E aí, eu digo uma coisa para vocês. O sistema, ele quer que você seja rico? O sistema quer que você tenha dinheiro? Lembre bem de uma coisa. Quanto mais dinheiro uma população tiver, menor o controle do governo. Quanto menos dinheiro uma população tiver, maior o controle do governo. Todo governo comunista, as pessoas são igualadas na pobreza. Por quê? Porque quando as pessoas se tornam dependentes do governo, elas não vão lutar contra o governo, elas não vão se rebelar contra o governo, porque elas dependem do governo para sobreviver. Agora, quando você tem recurso financeiro, quando você tem saúde, você tem conhecimento, você não vai dobrar o seu tapete para o governo. Você não vai dobrar o seu rosto para o governo. E aí o governo ele vai ter que trabalhar de verdade. Ele vai ter que rodar a baiana para convencer você a morar no país dele.
Então, quando tem pessoas inteligentes, quando tem pessoas com alto poder aquisitivo, é o governo que tem que trabalhar para convencer você a ficar. Então, é de se presumir que o mundo queira, não só o Brasil, mas uma porrada de países, que você viva um sistema comunista, socialista, sem dinheiro. Então, faculdade não é garantia financeira de nada. Curso técnico, curso superior não é garantia de nada. O sistema cria todas essas engrenagens para convencer você que se você formar, você vai ser alguém na vida. Se você só gastou, desperdiçou 4, 5 anos da sua vida, você não vai receber o salário da sua altura e vai se ferrar. Por isso, eu me tornei empreendedor. A melhor escolha que eu fiz na minha vida foi me tornar empreendedor. Salvo, claro, aceitar Jesus. Essa foi a melhor escolha. Saindo da aceitação de Jesus, a melhor escolha que eu fiz foi me tornar empreendedor. Eu comprei a minha primeira fazenda em 1 ano. Fiz escolhas erradas, não tinha o conhecimento de morar no campo. Então eu comprei um local que tem uma avenida, que tem várias pessoas que transitam ali, que moram ali. E vi que aquilo ali não era um bom lugar para fazer minha sobrevivência. Em 1 ano, novamente 1 ano depois, eu consegui comprar minha segunda fazenda. Agora, e se eu tivesse seguido toda a cartilha do governo? Formar, eu seria Uber, cara. Eu seria mais um, seria um dos caras trabalhando de Uber aí, meu irmão. Passando raiva com Modernet. E é por isso que eu sou empreendedor, agradeço a Deus todos os dias. Porque o empreendedorismo me libertou. Então eu trabalho com empreendedorismo, né? Então eu tenho o Compra Qualificada, que eu vendo vários cursos. Além do Compra Qualificada, eu trabalho com GoAds, na plataforma de afiliados, então eu vendo uma porrada de curso. E além de tudo isso, né, eu pego toda a minha experiência de mais de 10 anos de mercado e repasso para os alunos, né? Eu só não sei se a minha internet ela vai estar boa para poder mostrar para vocês. Porque como eu moro na zona rural, a minha internet ela é 1 mega, né? Quando tá boa a internet, ela por volta aí dos seus 2 megas, tá? Mas é porque eu escolhi essa condição de vida. Eu escolhi essa maneira de viver. Mas, pô, cara, por que tu escolheu viver assim? Eu vou explicar para você poder entender, tá? Onde eu moro não tem torre de 5G, não tem torre de telefonia. Não existe. Então, para eu poder ter sinal de telefone, eu tenho que usar um amplificador gigante para eu poder me comunicar com vocês. Aonde eu tô não tem energia e não tem torre de telefonia. Então eu tenho que rodar a baiana para fazer as coisas acontecer, tá? Só para você poder entender. E qual que é a vantagem disso? Eu não tenho 5G na minha cabeça, não tenho as frequências nocivas na minha cabeça e as torres de transmissão estatais não estão em cima da minha cabeça. E aí, basicamente, eu moro completamente no campo, com recursos naturais, áreas ainda inexploradas pelos seres humanos, tá? A internet aqui ela não vai carregar, mas basicamente é isso. Basicamente, eu mudei a minha vida com o empreendedorismo. E eu ensino para vocês isso. No primeiro link aqui embaixo é o meu trabalho de mais de 10 anos compilado, tá? Com mais de 100 aulas, grupos de aluno, grupo de marketing, grupo de Bitcoin, grupo de medicina natural. Eu ensino tudo aquilo que eu sei. E são 3 anos de acesso e 3 anos de suporte. Então, eu queria mostrar para vocês, a minha internet não vai estar aberta, mas o primeiro link na descrição, você vai clicar para você conhecer o meu trabalho. Lá já começa o testemunho dos alunos que obtiveram resultado financeiro, só para você poder aprender. É a coisa que eu faço. Agora, você tem que aprender. Meu irmão, tem que aprender, cara. Você tem que virar baiana. É o que eu falo para as pessoas. Por exemplo, vamos supor que o Brasil se torne comunista daqueles que é tipo Coreia do Norte. E aí, cara, você vai viver mendigando para o governo ou você vai mudar de país? Ou simplesmente você vai se isolar? Tem algum plano você tem que ter. Todos os planos envolvem condições financeiras. É isso que rola pelo mundo. Então, a dica que eu passo para cada um de vocês, que eu acho que é extremamente importante de se falar, é que infelizmente o mundo gira em torno do dinheiro. Agora, tolo é aquele que acredita que as coisas são de graça. Até o relacionamento ele é baseado em interesses. Meu irmão, fica desempregado,
Fica sem dinheiro para tu ver o que acontece na tua família. Então, a dica que eu dou para vocês é: seja empreendedor. Né? Porque quem tem dinheiro não sofre tanto com quem não tem. E aí, é o que eu estou falando, as cidades vão ficar insustentáveis. O preço do alimento vai subir. O cara que ganha 20, 30 mil reais, meu irmão, para a crise chegar até ele, o Brasil já foi pro ralo. O Brasil já foi pro ralo. 99,999 do Brasil já foi pro ralo. Pro cara que ganha esse valor. Agora, até chegar nesse valor, o cara já se estruturou. Agora, imagina um cara que ganha R$1.200. É o primeiro da fila a sofrer. Por isso, eu apoio a iniciativa privada e sempre vou apoiar o empreendedorismo. Então, por exemplo, lá no primeiro link na descrição, você tem aí um vídeo que eu falo sobre Bitcoin, que eu falo sobre investimentos. Você tem aí um relato do aluno, um áudio aqui, ó, do Matheus, de como que ele estava numa situação perrengue, conseguiu ter resultados. Tem uma porrada de resultados financeiros dos alunos. E quando você clica aqui para você poder conhecer o meu trabalho, aqui para baixo, ó, só para mostrar para vocês, vai carregar. A minha internet é ruim, tá? Olha como é que tá demorando para carregar. Você tem uma porrada de testemunhos aqui, ó. Aqui embaixo tem uma porrada de testemunhos de alunos que mudaram de vida. E todos eles estão nos grupos. Então aqui embaixo, ó, você tem aqui os testemunhos dos alunos. Por exemplo, olha só, esse aqui é um dos meus alunos, tá dentro do grupo Marketing Digital. Ó, fez uma venda no Google Ads, gastou R$113 e lucrou R$113 e gastou 77 centavos. Você vê uma porrada de gente, ó, investiu em criptomoedas, ó. Isso aqui é uma das minhas alunas, ó. Investiu 250, já sacou 333. O que é o criptomoeda? Basicamente é você vir aqui e saber a melhor maneira, a melhor oportunidade de comprar e a melhor oportunidade de vender para você poder lucrar. Isso que vale a pena. Então fica a dica para cada um de vocês. Ah, mas isso para mim não vale, não sei o quê. Cara, quanto custa um curso de faculdade? Um semestre de faculdade é 15, 20 mil reais. 4 anos de faculdade é 100 mil, 150 mil, fora a inflação. Eu ensino as pessoas, são 3 anos de acesso, 3 anos de suporte, a um preço assim, ó, ínfimo, para as pessoas poderem aprender, tá? Ainda dou garantia, porque se o cara não gostar, ele pode ir lá e pedir um reembolso que se dane. Né? Então é isso que eu falo para você, é a importância de você mudar. Agora, não é só o meu trabalho, existe uma porrada de trabalho por aí. Né? Eu não posso falar para você que o trabalho das outras pessoas são bons, porque tem um monte de gente picareta por aí. O meu trabalho eu garanto. Né? O meu trabalho eu garanto. Agora, eu digo para vocês, o empreendedor é o cara que se prepara para isso aí. A pessoa que é assalariada, meu irmão, que tem que pagar aluguel, o cara tá fudido. O cara tá fudido. Pensa um pouco, porque o mundo vai mudar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. O propósito do vídeo hoje era ensiná-lo que o clima está mudando. Muito em breve as cidades vão sofrer demais, setor alimentício vai sofrer demais, os alimentos, lei de oferta e demanda, escassez de oportunidade, vai encarecer demais os alimentos. Com o encarecimento dos alimentos vai aumentar a criminalidade, as pessoas vão para a rua. E você vai estar dentro de um filme chamado Uma Noite de Crimes, onde o sistema colapsa. Não é à toa que 2.500 executivos, só no mês de agosto, venderam. Não precisa gastar da Apple, Samsung, a galera toda que é executiva, venderam suas mansões e compraram bunkers. Por que será? Porque a galera está vendo que daqui para frente, daqui a 3, 4 anos, vai ser impossível plantar. Por isso eu estou falando para você, seja empreendedor, enquanto ainda há tempo, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, espero que você tenha entendido e observe o clima. Você mesmo verá com seus olhos, janeiro, fevereiro e março, como o clima vai mudar. Principalmente alagamento, enchente, esse tipo de coisa, tá? Fique na paz.